Muito bem, bom sábado a todos, bom recebê-los aqui novamente para o estudo da Palavra de Deus. Nós vamos iniciar hoje um novo estudo, das doutrinas da Igreja Adventista, e hoje nós vamos falar a respeito do grande conflito que existe, que nós estamos inseridos, de forma que vamos procurar entender o porquê de vivermos num mundo tão conturbado e o que é que acontece de forma invisível, que a gente não consegue ver, mas que a Bíblia apresenta como sendo o pano de fundo para tudo que a gente está vendo da parte visível desse mundo, que é o conflito entre Deus e Satanás, entre o bem e o mal. A Bíblia apresenta esse assunto de uma forma muito vasta, escondida aí nas páginas da Bíblia, tanto no Velho como no Novo Testamento, estão aí inúmeras referências sobre essa incessante guerra entre Deus e Satanás, entre o bem e o mal. É um assunto muito latente na Bíblia, e ela apresenta essa luta de Deus e o inimigo, Deus contra Satanás, tanto no nível pessoal, de Deus e ele, como no nível cósmico, de uma maneira global. A gente encontra muitas vezes Deus combatendo diretamente com Satanás, Deus falando diretamente com ele. Então tem esse conflito no âmbito pessoal, como também de uma maneira cósmica, de uma maneira global, Esse conflito ele tem perturbado o universo de uma maneira geral, a criação de Deus de uma maneira geral. Deus criou todas as coisas, criou tudo perfeito, era tudo para funcionar perfeitamente, criou os anjos, criou os homens para viverem eternamente, mas esse conflito veio modificar os planos iniciais de Deus e veio conturbar toda a criação de Deus. E por causa disso, foi necessário que Deus elaborasse um plano. A Bíblia apresenta a Deus como onipresente, onisciente e onipotente. Não é isso? E o que quer dizer isso? Deus sabe todas as coisas, Ele está presente em todos os lugares, onipresente, onisciente e onipotente. Ele pode todas as coisas, Para Deus não há nada impossível. Então, como Deus ele é onisciente, isso quer dizer que antes dele criar todas as coisas, ele já sabia como tudo iria acontecer. Porque Deus conhece o princípio, o futuro, Ele conhece o fim desde o princípio, a Bíblia apresenta assim. Ele é o Pai da eternidade, ele está desde antes de todas as coisas serem criadas. Então, a divindade, ela predisse o conflito, tudo que iria acontecer, e aí foi que surgiu, então, a graça. A graça. É um tema também que a gente vai estudar, muito, muito bonito, a graça de Deus. Então, veja, imagine assim, você no lugar de Deus, você sabia o futuro, sabia tudo que ia acontecer. Então, você fala assim, bom, eu vou criar o homem dessa forma e tudo mais, vou dar a ele livre-arbítrio para ele escolher, mas eu sei que ele vai escolher mal. Ele vai escolher mal. Então, o que eu vou fazer? Então, ele elaborou um plano para resgatar o homem, mesmo depois que ele caísse.
Ele já sabia que iria acontecer. Então, esse plano, a base desse plano é a graça, é o amor de Deus pelas suas criaturas. O amor de Deus é um dom quase que incompreensível para nós, seres humanos pecadores, né? Como que Deus pode amar pecadores como nós? Pecadores como ser humano, que voltado para o mal, que só tem tendência para o mal, né? Como Deus pode amar pessoas assim? Mas a verdade é que a Bíblia apresenta Deus um Deus de amor e a graça abundou, exatamente, a graça superabundou onde abundou o pecado, diz a Bíblia, não é? Então, Deus desde o início, ele sabia e ele elaborou um plano de redenção da humanidade. Então, lá atrás, antes do tempo dos tempos da eternidade, em algum ponto da eternidade passada, né? Deus Pai, ele elaborou esse plano para enfrentar essa crise que viria. Ele sabia que viria a crise e ele, então, elaborou esse plano. O apóstolo Paulo, ali, se você quiser abrir sua Bíblia em Romanos, capítulo 16, ele apresenta esse plano como um mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Romanos 16, 25, quem achar pode ler. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto. Então, Paulo se refere a esse plano como um mistério que esteve desde a eternidade oculto e que agora Deus iria revelar para o ser humano. Então, Paulo está se referindo ao Evangelho, ao segredo do Evangelho. Ele depois, ali em Efésios 6, 19, ele explica melhor também que Deus tinha um Evangelho na manga, né? Quando o homem caísse, ele apresenta esse Evangelho. Veja uma coisa, quando Satanás ele tenta Eva para que Eva tropeçasse e desobedecesse a Deus, Satanás tinha uma esperança de que o caso dele teria solução. Porque, veja, ele disse, se o ser humano pecar, Deus disse que ele vai morrer. Então, Deus vai ter que matar o ser humano. Se Deus matar o ser humano, aí eu vou acusá-lo de que ele não é piedoso, não tem misericórdia. Isso é o que ele diz, que ele era bondoso, misericordioso, complacente. Então, ele vai ficar em maus lençóis. E se ele não matar, então ele também não pode me matar. Tá certo? Ele tem que me dar o perdão também. Então Deus estaria numa encruzilhada ali, né? A ideia de Satanás de fazer o homem pecar era para que pudesse arranjar uma saída para a sua situação. E aí é quando Deus apresenta então esse mistério, que Paulo disse que estava revelado desde a eternidade. Deus tira da manga e apresenta um plano de salvação para o homem, né? Que seria a morte de Cristo, né? E todo o processo que viria. Então, Deus apresenta o plano e esse plano envolve a morte de Cristo, né? Envolve a graça através da morte de Cristo. Então, essa rebelião de Satanás, ela eclodiu ali num ambiente onde havia as melhores inteligências do mundo, aí então criado, que eram os anjos, né? Essa classe de seres que Deus criou
são seres diferentes do ser humano, em vários aspectos. E especialmente na parte de inteligência. Mas Satanás conseguiu convencer uma boa parte deles para se juntar a ele, né? Então, veja, a Bíblia apresenta Satanás como um anjo astuto, de uma inteligência infinitamente superior à nossa. Portanto, nós temos a nossa única salvaguarda é estar com Cristo, que é quem pode lutar de igual para igual com Ele. Nós não temos a mínima chance. Então, na nossa vida espiritual, não é bom brincar com o inimigo. Não é bom brincar. Dar chance para ele. Porque nós vamos cair. Né? Nós vamos cair. Não há chance de você enfrentar o inimigo. Você lembra que ele enfrentou Cristo ali no deserto com tentações assim capciosas que Jesus, se não tivesse uma comunhão muito grande com o Pai, como ser humano que ele estava, ele teria caído também. Por isso que a Bíblia diz que ele pode enganar até os escolhidos de Deus. Tá certo? Então, o inimigo, ele é astuto, essa rebelião, isso é um mistério que a gente não consegue compreender perfeitamente, como é que num ambiente puro, santo, que só tinha seres santos, nasce o mal. Não é? É uma coisa meio difícil de compreender. Satanás, antes da rebelião, ele era um anjo puro, criado com pureza de coração, assim como Adão, uma natureza perfeita. Mas ele decidiu, né? O livre-arbítrio está aí. Deus deu até aos anjos livre-arbítrio. Tanto é que ele e mais uma terça parte veio para tomar suas decisões, né? Então, Deus elaborou o plano de salvação. A base desse plano é a graça, é o amor de Deus. E Deus, então, escolheu salvar a humanidade, escolheu transformar os pecadores arrependidos, né, aqueles que aceitassem e se arrependessem, e ele tomou todas as providências necessárias para a salvação do ser humano. Então, por determinação de Deus, a morte de Cristo, ela se tornou o coração desse plano da salvação. Veja, Deus criou um plano de como vamos salvar a humanidade. A gente sabe que eles vão tropeçar. Como vamos salvar? Com base no amor, na graça, por essa humanidade caída. Jesus se oferece para pagar o preço, para morrer. E então aí está o centro do plano. O coração do plano está aí. É a morte de Cristo através do ser humano. Abra sua Bíblia aí, no livro de Atos, capítulo 2, e o verso 23. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho, presidência de presciência de Deus, pedestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Então veja, Pedro está falando aí de Jesus, né? A este que vocês crucificaram, não é isso? Aí o que é que Pedro diz? Que ele foi entregue pela presciência do Pai, para ser morto. Então, pela anuência do Pai, né? Esse plano, ele foi traçado lá na eternidade, e Cristo já estava predito que morreria pela humanidade, tá certo? Pela presciência, pela inteligência do Pai, bem antes, Cristo
já estava previsto que ele morreria. Veja também, Pedro novamente volta a falar na primeira carta dele, lá no finalzinho da Bíblia, primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, e o verso 18 para frente, eu vou ler. Ó, 1 Pedro 1, a partir do 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, no qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos dias por amor de vós. Então, Pedro tinha essa consciência plena de que Cristo é o autor da salvação, porque lá no passado ele já foi eleito aquele que morreria, e depois ele vem e derrama realmente o seu sangue para pagar o preço do pecado, né? Essa é a base do plano que Deus elaborou para trabalhar esse conflito, né? Para poder administrar essa crise que haveria. Então, veja, todos, eu e você, todos nós podemos aceitar as providências do plano da salvação, né? Mesmo tendo esse plano tão perfeito para salvar o homem, ainda assim Deus deixou de que cada um pudesse aceitar ou não o plano. Veja como Deus é completo na sua justiça, né? Ele deu o livre-arbítrio e disse, você pode escolher o caminho. Aí, agora, se você escolher mal, eu ainda vou te dar uma segunda chance, eu tenho aqui um plano, mas você também pode escolher ou não o plano, essa segunda chance. Quando, eu disse isso aqui sábado passado, quando a gente compreende bem esse conflito entre Deus e Satanás, entre o bem e o mal, a nossa vida espiritual ela toma um vulto maior, porque quando a gente compreende como as coisas aconteceram e como foi o plano que Deus elaborou e a graça que está envolvida nisso, como Deus amou a humanidade a tal ponto de fazer as coisas do jeito que nós estamos estudando, a gente começa a enxergar a nossa vida, de uma maneira diferente. E tem mais propriedade para enfrentar as adversidades da vida, quando a gente sabe o que está por trás de tudo. Porque a gente tem uma tendência grande de olhar somente aquilo que está acontecendo na nossa vista. Olhar somente para essa vida. Somente para os problemas de agora, da vida agora. E não põe foco na vida futura, naquilo que Deus preparou, naquilo que Deus quer nos dar. Então, aí o que acontece? A gente põe foco só nos problemas daqui, a nossa mente fica totalmente envolvida nesses problemas. Mas espera aí, e a esperança de uma vida melhor, de uma salvação, de uma vida eterna, né? Da solução de todo esse conflito, de todo esse problema? Isso não te dá nenhuma esperança, não te dá nenhum ânimo para você enfrentar melhor os problemas de agora? Deveria dar, né? Porque essa é a esperança do cristão. É por isso que quando morre um cristão, e a família também é cristã e tem essa esperança, eles choram, eles ficam tristes, mas não há desespero, porque há esperança. Agora, você vai num velório de pessoas que não têm esperança, você vê o desespero qual é, né? Como tomar conta das pessoas. Então, o plano, a vida eterna, deveria nos dar mais tranquilidade
e esperança para poder tratar dos problemas da vida, de encarar os problemas da vida, mesmo diante da morte, não é? Porque se você olhar direito, Deus, Jesus, a Bíblia, encara a morte como um sono, é um pequeno intervalo entre essa vida aqui que Ele nos deu e a vida futura. A Bíblia não põe muito foco nessa vida aqui, põe foco na vida futura. Essa que é a vida que Deus quer para nós. Aqui a gente vai viver o quê? 90 anos? É nada. A Bíblia fala que é uma neblina, não é? A vida é uma neblina, que aos olhos de Deus é uma neblina aqui. Imagine Deus eterno quando olha para a gente aqui, nasceu ontem, morreu hoje, passou assim, rapidinho. Então, Deus criou esse plano e predestinou o homem para a salvação. Aí a gente precisa entender isso. Ninguém foi predestinado para se perder. Por quê? Por causa do plano. Como existe o plano, então todos os seres humanos estão predestinados a se salvar. Predestinados à salvação. Claro que se aceitarem o plano, né? O fato de Deus dar a salvação para todos de graça, não quer dizer que todos vão se salvar, porque a Bíblia apresenta a graça precisando ser aceita pelo ser humano. Se você não aceitar, Deus não pode fazer nada por você, não é isso? Pegue sua Bíblia aí em João, Evangelho de João. João, capítulo 1, verso 12. 1, verso 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes poder para serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Então, é para todos? Não. Todos aqueles que creem e que creram no seu nome e aceitaram. Veja como João coloca isso aqui. Todos quanto o receberam. O que é receber a Cristo na sua vida? O que significa receber a Cristo na sua vida? Aceitá-lo e permitir que Ele dirija a sua vida. E você anda de acordo com os ensinamentos dele. Tem implicação. Não é simplesmente dizer aceito. Eu aceito Jesus. E aí? Jesus está sempre nos chamando para andar com Ele. Sempre batendo a porta do nosso coração. Se você abrir o coração para Cristo, Ele vai fazer morada na tua vida. E vai te levar para a eternidade. Esse jantar, vou cear com você, significa isso. Vou viver com você, vou conviver com você para sempre. Agora, eu preciso abrir a porta, né? E é um simbolismo, esse verso bem latente, porque parece que Cristo está sempre do lado de fora, batendo. Sempre do lado de fora. Não tá, o verso não diz que Cristo já entrou e já estava lá ceando. Eis que estou à porta, batendo. Se você abrir, eu vou entrar. Então é muito impressivo o texto. Veja, Deus tomou essas providências todas para restaurar o caráter do ser humano. O que nós perdemos na introdução do pecado foi a expressão do caráter de Deus. Adão, ele expressava o caráter de Deus. Adão, quando foi criado, ele tinha uma natureza perfeita e Adão tinha inclinação para o bem. Adão não tinha inclinação para o mal como nós temos. Vocês já perceberam isso, que a gente tem inclinação para o mal? Não tem? Pense em você aí na sua vida. Quantas vezes você é capaz de ter ódio das pessoas? Facinho. É só dar uma palavra mal colocada aí que você já sai xingando. É só te fechar no trânsito. Bom, nós temos inclinação para o mal. Essa é a natureza
pecadora, né? Adão nasceu com a natureza de Cristo, a natureza perfeita, a natureza com inclinação para o bem. Então, fazer o bem para Adão era natural, era como respirar. Você faz alguma força para respirar? Nenhuma. Até dormindo você respira. Adão tinha essa tendência. Adão fazia o bem, pensava nas coisas do bem, não tinha nenhum pensamento mau. Imagina como ele tratava Eva, né? Com essa natureza perfeita, querendo só o bem dela, fazendo tudo que ela queria. Eita, beleza, hein? Tudo que Eva queria e tal. Adão tinha essa tendência, essa era a natureza perfeita. Agora, ao pecar, eles adquiriram a natureza pecaminosa. Essa natureza que era perfeita, agora eles adquirem uma natureza pecaminosa porque pecaram, desobedeceram, e aí começou o conflito aqui na terra. O conflito começou no céu, com Satanás. E agora ele trouxe o conflito aqui para a terra. Então, Deus, quando elabora esse plano, ele tinha a ideia de restaurar o caráter do ser humano. E um dia ele será restaurado ao mesmo nível do caráter de Cristo, né? Seremos como ele, a Bíblia apresenta. Nós seremos como Cristo na sua natureza, no seu caráter, né? E como é que Deus providenciou, ele proveu aqui na terra, desde já, essa transformação do caráter pecaminoso para o caráter de Cristo, né? A transformação dos seres humanos. É com a presença permanente de Cristo em nossa vida. Deus já está preparando o caminho para a eternidade, restaurando o caráter do ser humano, mesmo ainda com a natureza pecaminosa, através da presença do Espírito Santo. Então, é Cristo vivendo em nosso coração, a gente abrindo a porta para Ele entrar, vivendo conosco, e esse efeito acontece pela presença do Espírito Santo, nos guiando, né? E aí Deus já vai restaurando o caráter do ser humano, e a gente vê isso na prática. Quantas pessoas você conhecia antes de conhecerem a Jesus, que tinham um determinado traço de caráter, e depois que conheceu a Jesus e se converteu, se transformou, Cristo transformou o caráter dele para melhor, e agora ele já não tem mais aquele traço horroroso do caráter que ele tinha, né? Todos nós somos assim, né? Eu, talvez o pior de todos. Deus transforma. Eu um cara chamado Fernando Neves. Deus transforma o caráter. Então, esse plano, ele foi pensado por um ser que não pode errar, cujas mãos não tremem, aquele que conhece o futuro, né? Ele foi pensado de uma forma plena, né? Para restaurar plenamente o caráter do homem. Deus quer viver conosco assim como ele queria viver com Adão, a natureza perfeita, né? Vivendo em harmonia com a natureza, com ele, numa perfeição completa. Então, esse é o plano da salvação e, queridos, o plano ele tem recompensas reais, né? Muita gente que não tem essa consciência bíblica desse conflito entre Deus e o inimigo, acha que tudo isso é fantasia, nada disso é verdade e tal. Mas o plano tem recompensas reais e eu quero ler duas passagenzinhas apenas com você. Pega Tito, a carta de Paulo para Tito. Eu vou ler aí a partir do 1, só para dar contexto. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Em esperança, agora é o texto, da vida eterna. Veja, Paulo tinha essa esperança, a qual Deus
esse Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Antes de haver tempo. Antes de haver tempo. É fantástico como a Bíblia apresenta o plano da salvação. Antes de tudo, na eternidade. Eu vou dizer a minha ideia, a minha pobre ideia com essa minha mente carcomida pelo pecado, como eu imagino isso. Lá na eternidade, a Trindade estão juntos lá, e diz assim, vamos criar as coisas? Vamos criar aqui um monte de coisa? Criar o universo, criar esses planetas, criar tudo isso que os homens estão descobrindo hoje. Eu gosto muito de ver os documentários do Discovery a respeito disso, né? Ainda essa semana eu estava, antes de ontem, na hora do almoço lá, estava assistindo lá um documentário. Lembra do Hubble? O Hubble é um satélite que está aí há, acho que 20 anos aí, andando, distante, já não tem mais volta, acho que até nem está mais mandando imagens, né? Porque já está distante demais, mas ele andou mandando imagens e tal, e descobrindo coisas que o cientista não fazia ideia, né? Tal. Agora, eles estão todos voltados para uma das luas. Eu não sei se é de Netuno ou de Saturno. Eles estão com foco nessa lua porque descobriram, pelas imagens e tal, um volume imenso de água no subsolo. Então, ali tinha tudo para ter vida, né? Então, agora estão estudando isso, vão mandar uma nova sonda para lá, para estudar exatamente essa lua. Então, esqueceram o restante, estão agora focados ali, porque estão procurando vida, né? Estão procurando vida. Mas eu estou citando isso por quê? Porque Deus criou todas essas coisas, e aí depois eu falo, vamos criar os anjos para encher esse céu aqui, povoar esse céu aqui. Nós não sabemos quantos anjos tem, mas deve ter anjo demais ali, né? Vamos criar o ser humano, vamos criar planetas. Nós cremos que Deus criou outros planetas habitáveis e botou lá um casal, assim como botou aqui na Terra, né? Tem alguns textos aqui bíblicos que dá, por inferência, dá essa ideia, né? Jó tem essa ideia aqui. Então, criou todas essas coisas, eu estou imaginando lá a eternidade, né? Na minha mente de pecadora. Aí vamos criar tudo isso. Agora, a gente vai ter um problema aí, num ponto aí localizado. Naquele grão de areia ali no universo que é a Terra. Vocês já tiveram a oportunidade de olhar o mapa estelar do universo? Vocês vão ver que você não vê a Terra. A Terra é um cisco ali, é um ponto ali, dentro de todo o mapa. E naquele pontinho ia ter ali, um dia, 8 bilhões de seres humanos. E Deus criou ali. Aqui nós vamos ter problema. Como é que a gente vai fazer aqui? Vamos bolar um plano, aí surgiu o plano, tudo isso, e a Bíblia fala aí, ó, desde os tempos, antes dos tempos, antes de tudo acontecer, o plano já estava elaborado, tudo já estava pronto, né, de acordo com a presciência de Deus. Veja Mateus 25, 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, esses são os salvos, né? Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado desde o quê? Fundação do mundo. Então, esses são 2 textos só que eu peguei aqui para dar essa ideia de que Deus já tinha tudo preparado antes de tudo, né? Agora vejam, nós estamos no meio do estudo ainda, vamos entender muita coisa, né? E aí a gente, sábado que vem, nós vamos ler vários textos bíblicos, venha preparado para abrir a Bíblia, vamos ler muito mais os textos bíblicos aqui, para a gente ver agora como a Bíblia apresenta esse plano, né? Mas o desafiante do plano foi Satanás,
que era um anjo poderoso, um anjo que Deus deu a ele mais regalias do que deu aos demais, né? A Bíblia apresenta isso aqui, né? A Bíblia apresenta as castas de anjos como sendo, tem os serafins, né? Que são anjos de seis asas, segundo a Bíblia, e tem os querubins, né? De duas, de 4 asas e os anjos normais. Então tem uma escala aí de anjos, né? Deus, foi a ideia de Deus, né? De criar essa hierarquia ali e tal. Não que uns sejam melhores que os outros, né? Deus os ama da mesma maneira, mas eu penso que isso é para o serviço do templo de Deus, né? Alguns cuidam servem diretamente, né? Os serafins, Jeremias apresenta isso. Os serafins são apresentados assim, servindo diretamente no trono de Deus, diretamente com Deus. Talvez seja o primeiro escalão ali, né? Aí mostra com 2 asas eles cobrem o rosto, 2 asas eles cobrem os pés e as 2 eles se mantêm, vamos dizer, no ar, né? Se mantém perante a presença de Deus. Então Deus criou essas castas de anjos e dentre eles todos criou Lúcifer, que era o chefão, o anjo de luz. O Lúcifer é chamado na Bíblia de diversos nomes, muitos nomes, né? O diabo, Satanás, o tentador, a antiga serpente, o dragão, o sedutor de todo mundo, o enganador. Tem vários títulos para Lúcifer, né? Também é chamado de Lúcifer, porque era o seu nome desde o início, né? Mas depois ele foi conhecido por todos esses nomes, pelo maligno, Beelzebul, que é o chefe dos demônios, príncipe das potestades do ar. Essa criatura, com toda essa glória que ele tinha e tal, ele decidiu no coração dele se revelar, e nós vamos ver pela Bíblia como foi isso, né? E essa rebelião, ela teve consequências devastadoras, né? Para todo o universo, especialmente aqui para a Terra, né? Agora, toda a humanidade, por conta disso, está envolvida nesse grande conflito. Quer queiramos ou não, quer gostemos ou não, nós estamos envolvidos nesse conflito entre Cristo e Satanás, né? Entre a lei de Deus e a lei de Satanás, entre o bem e o mal, entre fazer a vontade de Deus e fazer a vontade do inimigo. Esse conflito, ele originou-se lá no céu, né? Como a gente já falou aqui, e acabou resvalando aqui na terra, né? Satanás, ele introduziu no coração dos anjos o espírito de rebelião. Veja, ele até então, um anjo puro, que servia diretamente a Deus, tinha relacionamento diretamente com Deus, tinha todas as regalias, ele era o maioral dos anjos, e talvez tenha sido isso que fez nascer no coração dele o pecado, né? O fato de ser tão poderoso, de ser tão proeminente, tão acima de todos, foi que nasceu no coração dele o desejo de ser igual a Deus. Isso a gente conhece muito bem no plano humano, né? Dê muito poder para um homem, para você conhecer realmente quem ele é, né? Esses governantes aí do mundo aí que estão aí, que são os que têm poder realmente na mão, eles se sentem realmente um Deus, né?